You open the Walmart app and boom! The Reebok and Hanes styles that keep your kiddos on their A game delivered in as fast as an hour. That's right, those comfy Hanes Performance Crew socks they love in the app. And the coolest shirts, shorts, hoodies, and leggings from Reebok? Yep, Walmart's got them. They'll feel so focused in their new gear they won't even notice you freaking out on the sidelines. Shop Reebok and Hanes in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Subject to availability, fees, and restrictions apply. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. O sincretismo religioso é a fusão entre diferentes doutrinas para a formação de uma nova. Seja de caráter filosófico, cultural ou religioso, o sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas base, sejam rituais, superstições, processos, ideologias, entre outras coisas. Os seguidores de religiões de matizes africanas, especialmente, creem que existe uma gama de entidades que representam forças da natureza ou de capacidades humanas. Elas permeiam e convivem em dimensões paralelas às nossas, e apenas alguns escolhidos são capazes de observá-las. Quem sabe até batalhas inteiras são desenroladas à margem dos nossos olhares mundanos. Eu sou Cristiano Zoucas e você está ouvindo aos Relatos do Além. Bom, então é isso aí, galera. Começando mais um Relatos do Além. Hoje, trazendo a excelentíssima, a inoxidável presença de um cara que veio lá do Mundo Freak para falar um pouco mais sobre fantasmas e até, quem sabe, demônios, né? Hoje eu tô trazendo aqui o meu queridíssimo amigo Rafael Jacaona. E aí, Jaca? Tranquilo? E aí, pessoal? E aí, meu querido Cristiano? Tudo bem com você, Tudo cara? certo. Vamos falar um pouco aí sobre duas historinhas eu preparei aqui, pra ver se dá o tempo suficiente. Uma história bem suave pra gente começar tranquilo. Uma outra história um pouco mais densa, cheia de nuances, que eu espero não cometer muitas gafes contando sobre ela. Boa, pois é. Não, assim, todo mundo já sentiu, ouviu ou conhece alguém com uma boa história de assombração. E eu sei que ao longo de todos esses anos de você fazendo parte da bancada do Mundo Freak, eu tenho certeza que você já viu várias histórias horripilantes também, né? Mas a pergunta que eu até te faço é a seguinte: você já presenciou alguma coisa tão sinistra, tão bizarra, ao ponto de você pensar, é o demônio? Rapaz, é o demônio, é o meu bordão lá do Mundo Freak. Quem já escuta os programas sabe disso, né? O pessoal já espera isso, o pessoal me encontra na rua e fala o demônio! Não, brincadeira. Mas, cara, eu já tive pouquíssimas experiências diretamente de ver alguma coisa sobrenatural. Até eu reclamo isso lá no Mundo Freak, que os ETs não vão muito pra minha cara, apesar de eu ser muito fã deles. E os demônios também não vêm me incomodar não, entendeu? Porque Que o bom. sinal é bom, né? É O bom, sinal é bom. né? Então, assim, eu tive uma outra experiência que eu acredito aí a sono ou uma cerveja extras, assim. É uma coisa ou outra, assim, com Shadow People, coisa pouca. Mas, no geral, as histórias que eu conheço são que envolvem outras pessoas e talvez aí maldições, maldades, né? Mas de fantasma e ET, infelizmente, ou felizmente, comigo mesmo tem pouquíssima coisa. Pois é, eu gosto muito do assunto, mas eu também não procuro entrar em contato não, sabe? Deixei eles lá, eu fico aqui na minha, não faço nenhuma magia pra atrair, não, fica aí você aí, na sua frequência, na sua energia, na sua orbe, e eu fico aqui na minha, entendeu? Cara, teve uma vez que o cara falou lá no Mundo Freak, não, eu tenho a técnica pra sinalizar os ET que você quer falar com eles. Se você fizer isso bastante, os ETs vão vir falar com você. Eita, como é que era, você lembra? Ah, lembro. Ele falou que não podia nem contar ao ar. Ele falou, não, vou te contar depois. Aí depois eu perguntei pra ele no WhatsApp, enfim, não lembro por onde. Ele me contou, é uma parada bem tosca, pegar uma lanterna de noite, de preferência em um lugar bem escuro, e ficar fazendo um círculo com a lanterna, apontando a lanterna pro alto. Durante uns 5 minutos eu falei, haja abraço, hein?
Pois é. Mas não aconteceu nada. Se não aparecer ET, vai aparecer no mínimo Batman, né? Eu consegui uma dor no ombro e só isso. Só isso, né? Durante muito tempo. Nossa, cara, não, é incrível. O negócio de atrair disco voador. Eu lembro de uma vez uma entrevista com um cara dele falando que. Um brasileiro, dele falando que ele acredita que através da Cabala, né? O livro lá que explica, entre outras coisas, como você expulsar demônios e extraterrestres. Porque os extraterrestres, pra eles, estão juntos, os demônios, né? Que a gente, na verdade, não sabe. Pode ser, realmente, né? E ele fala que você tem que falar assim, se você vê uma luz se aproximando de você à noite e tal, você começa a mentalizar as palavras Adonai, Adonai, Kadosh, Kadosh, que isso aí vai, se for do bem, vai continuar vindo. Mas se for do mal, ele pode ter certeza que ele vai embora. Eu tô pra testar isso ainda aí, mas não apareceu ainda uma luz tão próxima de mim, entendeu? Vou anotar lá no meu manual do livro russo das 89 raças alienígenas, entendeu? Isso. Vou anotar ali. Junto com as raças do Mass Effect também, que estão todas lá. Raça do D&D, aí tem a raça pássaro, tem a raça reptiliana. Tá em tudo lá. É isso aí. Mas me diz então, Jaca, histórias suas de família ou que você já presenciou, como é que a gente pode começar o programa? Olha, tem a primeira história que eu já contei algumas vezes, que é uma história bem tranquila, você que tá ouvindo aí, pode ouvir, pode lavar seu cabelo enquanto tá escutando essa história, porque é uma história bem leve. Eu era criança, né? Eu era uma criança muito impressionada. Gostava muito de jogar Resident Evil, Silent Hill, esses jogos assim, bem tranquilos. E um dia, pedi pra minha mãe, minha mãe sentava na calçada com a vizinha, a Dona Helena, ambas já falecidas, e eu falei, mãe, isso era começo da noite, né, 6 e pouca, 7 horas da noite. Falei, mãe, vamos lá em casa que eu quero jantar. Minha mãe olhou pra minha cara, eu deveria ter uns 9, 8 anos. Ela, vai lá, pô. Falei, não, mãe, pô. Aí ela, tá com medo? Ela me olhou e falou, tá com medo? Você é o menino, tá com medo? Aí eu, não, tô com medo não. Não, claro que não. E eu atravessei a rua determinado, abri o portão da minha casa de forma determinada. Eu cheguei na porta de casa e eu pensei, não acenderei nenhuma luz. Eu vou pra cozinha e vou abrir a geladeira sem ligar a luz da casa. Aí eu abri a porta da casa, entrei na sala, passei pelo corredor que levava até a cozinha, não liguei nenhuma luz, passei pela copinha da sala sem ligar a luz, cheguei na cozinha sem ligar a luz, e quando eu ia abrir a geladeira, Zoucas, tu não tá ligado. Do nada, um estampido altíssimo atrás de mim. Pá! Cara, mas eu gritei imediatamente, tipo, esqueceram de mim, sei lá, Macaulay Culkin esqueceram de mim. E eu corri igual o Sonic. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8 ou 9 anos. Caraca. Eu corri muito, atravessei a rua. Se tivesse um carro passando, eu morria. Eu atravessei muito rápido. E minha mãe, o que houve? O branco, cara branca. Ela, o que houve? O que houve? Ele tá passando mal. Meu, mãe, tem um monstro na cozinha, Eu escutei, o demônio tá lá, o monstro. Aí ela, calma, Adeliana, eu vou lá ver o que esse menino quer. Aí minha mãe veio, agarrado na véia, eu agarrado nela. Falei, não é possível. Aí eu entrei na casa batendo nas paredes, acendendo todas as luzes, né? Pá, pá, pá. Cheguei na cozinha, aí é onde o demônio mora na casa das pessoas. O maligno, ele faz isso com o ser humano. Ela acendeu a luz da cozinha, a gente olhou de um lado, olhou pro outro, eu falei, mãe, tinha um monstro aqui, eu escutei um estampido, escutei um barulho altíssimo atrás de mim. Eu não falei estampido, provavelmente eu falei, escutei um barulho, e ela, não tem nada aqui. Aí nisso ela, já sei o que foi. Em cima da pia da cozinha, tinha um copo, aqueles que você coloca uma tampa de plástico em cima e o líquido não sai, tá ligado? Que fecha por pressão, é encaixe. E o que acontece? A minha irmã levou Nescau pra escola, pro lanchinho dela. E sobrou, sei lá, um dedinho de Nescau nesse copo. E calor do Rio de Janeiro, o copo em cima da pia, aquele leite foi fermentando e estufou. E no momento exato que o jovem Jacaúna estava na cozinha, a pressão fez a tampa estourar. Puf! Olha aí. A tampa tava no chão, o copinho tava sem tampa em cima da pia. Putz, tá vendo? Não, é engraçado, você falou de copo na pia. Tem uma coisa que eu já presenciei algumas vezes, mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei criança, né? Eu fiquei tão assustado, com tanto... Pra mim, eu tinha certeza que eu tava vendo um fantasma movendo coisas. O que acontece? Copo de vidro em cima da pia de inox, aquela pia, né? Com água, que fica uma camada... em cima da pia mesmo, né? Fica uma camada de água, às vezes. Você bota um copo ali, às vezes o copo começa a andar sozinho. Tu já viu isso? Ele tá deslizando, na verdade, ele tá deslizando em cima da superfície da água. Esse é o maligno, esse é o demônio, claramente. Mas é uma coisa natural que acontece. Mas, cara, a primeira vez que eu vi, eu fiquei igual você, cara. Eu saí correndo.
Mas, Ocas, o demônio, ele é natural, ele é desse mundo. Ah, sim. Você diz, então, o demônio empurra o copo. O copo já tá parado. Mas o que faz ele deslizar é o demônio. Com certeza. O demônio entendi. zoando com você. Ele vai ali e empurra de propósito, porque ele é maligno, ele é ardiloso. Às vezes acontece, eu realmente ver isso acontecendo naturalmente. Pra mim sempre foi uma coisa natural, mas agora eu vou repensar, talvez seja o demônio. Se você estiver sozinho em casa, então... Outro dia eu tava assistindo live aqui em casa, e era uma live de terror que a gente tava assistindo, esses vídeos de investigação paranormal e tal. E eu tava sozinho, eu tô sozinho, né, agora em casa direto, só que eu tenho 5 cachorros e 5 gatos. Eu sou o velho maluco do bichinho. Olha que ridículo. Aí, eu tô assistindo a live com a galera e, eu tive a impressão nítida que o gato passou embaixo da minha perna. E eu vi o gato branco passando embaixo da minha perna. Eu olhei, não tinha gato. Olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei, e o gato não tava aqui. Eita. Aí eu, calma aí, galera da live. Aí fui lá fora e trouxe um dos gatos mesmo. Botei ele sentado do meu lado. Falei, se tu vê fantasma, tu me avisa, porque você é gato. E deixei a gata do meu lado. Falei, fica aí, porque eu confio em você. Será que você viu o fantasma de um gato? Tem fantasma de animais. Eu já vi casos de pessoas que já viram o cachorro que faleceu, né? Meses depois da morte do cachorro, você vê o cachorro andando na casa. Cara, tem histórias assim, né? Assim, pelos meus conhecimentos de quase 10 anos gravando Mundo Freak, sobre várias histórias que eu pesquiso, curiosidades e coisas que eu já fazia até antes de ter o podcast, existem fantasmas, existem espíritos, existem impressões. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E as impressões, às vezes, assim, o cachorro pode ter um fantasma? Esse é um ponto interessante. Eu acho que o cachorro, ele pode ter um espírito, mas quando ele morre, ele vai. Ele não fica por aí. Só que o cachorro pode deixar uma impressão, sabe? No ambiente. E aquilo ali, as pessoas naquele local, ele podem ver essa impressão, essa sombra da criatura. A criatura não tá ali de verdade, mas é como se ela tivesse. Tipo, às vezes, em vez de ser um fantasma de uma pessoa que tá na casa, é a impressão dela que adorava aquela casa. Então fica aquela energia presa na casa. Faz sentido. Tipo, uma pessoa idosa que passou a vida inteira na mesma casa, construiu a casa, reformou a casa, morou, cuidou dos 5 filhos na mesma casa, o marido morreu na casa, aí a velhinha morre e de vez em quando a pessoa fala que vê uma idosa dentro da casa. A idosa está ali de verdade? Eu espero que não, que seria bem triste. Não, imagino que seja até difícil você distinguir o que é uma impressão de que é realmente um espírito, né? Eu acho que não dá. Não dá, né? O médium deve falar aí, pelas experiências que eu tenho de assistindo médios no YouTube, então é uma experiência bem merda, é que impressões não conversam com você, elas se repetem como se fosse um eco. vídeo. É um eco. Ela fica ali e ela pode assustar até, pode até mexer coisas em objetos ali, porque é uma impressão que mexia coisas numa mesa, de repente alguma coisa vai pra um lado, vai pro outro, assim, mas a impressão não interage, entendeu? Ela não interage com nada, com você, ela não vai conversar com você, ela só tá ali como uma sombra, né? Entendi. Quando você falou o negócio do cachorro, faz sentido, porque essa coisa de se prender a esse plano material é muita coisa do humano, né? Por ser mais, não sei, racional, ele tem esses apegos, né? O sentimento, o sentimento, a casa, o filho, ou inveja e tal. Ou então, às vezes, até necessidade, assim, tipo, da pessoa não entender que morreu, né? Sim. Mas os animais, eles não teriam, esses são criaturas puras, né? Então, acho que, naturalmente, ele iria, entre aspas, pra luz. Ele naturalmente ia seguir. Então, possivelmente, cachorro, gato, quando você vê alguma coisa, pode ser que não seja, de fato, uma alma dele, o espírito dele, mas sim a impressão que ele deixou. Agora, pode ser um demônio disfarçado de cachorro, então cuidado. Tem isso clássico também. Cachorro preto, sabe? Tá ligado? Cuidado. Hellhound. Coisa assim, né? Incrível. E aí que entra esse contexto todo aqui, que a gente entrou sem querer, mas serve pra minha história. Ah, sim. Serve, porque aqui eu não dou ponto sem nó. Opa. A minha história é o seguinte, eu moro em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Eu falo bastante disso, porque faz parte da minha característica, não só morar no Rio de Janeiro, mas morar especificamente na cidade de Belford Roxo. Se você botar no Google, tu vai entender o que eu tô falando. Só tem notícia triste, é impressionante. Se tem um lugar que tem fantasma, é Belford Roxo. A gente tem mais medo de bandido. Quando você falou sobre lugares abandonados no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando, por que tu não vai no Canadá? Sabe, no Rio tu vai entrar num lugar abandonado, muito provavelmente vai ter alguém ocupando o lugar, tá ligado? Não vai estar abandonado de verdade, vai ter alguém morando no lugar, porque pobreza é muito ampla, criminalidade usa pra esconder drogas, enfim. Sim. É muito complicado. Até desova, né, sei lá. Belford Roxo, então é a desova gigante. Então o que acontece? Desde que eu nasci, na frente da minha casa, existe uma casa até hoje, e nessa casa tinha um bar, né? Tinha um bar.
Os moradores dessa casa eram um casal mais velho assim e tal. Quando eu nasci, eles já tinham, sei lá, uns 30 anos. Eu tenho 35, então quando eu nasci, eles já tinham 30 e poucos anos. Eles já eram da idade que eu tenho hoje quando eu nasci. E com o tempo, era o marido desse casal, vou chamar ele aqui de Celcinho. O Celcinho tá vivo até hoje, né? O Celcinho, ele é vivo, ele não morreu. E ele tinha um bar, o jeito dele, né? Grosso e tal, mas padrão, o jeito dele. E a esposa dele, vou chamar de, o nome fictício aqui de Dona Mirinha. A Dona Mirinha, ela é... Até então a gente achava, até o criança, né? Gente, eu sou de 86, então repara no contexto que eu tô contando a história. Dona Mirinha era macumbeira. Até aí, não tem nada. Só que aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu descobri que ela não era macumbeira. Ela era feiticeira. Até então, eu tenho amigas feiticeiras, amigas magas, amigas bruxas, tenho muitas amigas da Umbanda e do Candomblé. Mas a Dona Mirinha, ela tinha coisas na casa dela. E por que a gente sabia disso? Quando a gente era jovem, com 12, 13, 15 anos, ela tinha 2 máquinas de flipper no quintal dela. Então ela tinha um bar, você entrava pela portão da frente e tinha tipo uma garagem, só que não era uma garagem, era um quintalzinho. E ali tinha 2 máquinas de fliperama. Então ela abria essa parte para poder os flippers. Então a criançada entrava ali, os jovens entravam para jogar. E dá para ver o quintal da casa dela. E ali ela tinha como posso dizer, não é um santuário. Ela tinha um local onde ela botava as oferendas. Aham. Até então, deve ser da Umbanda, deve ser do Candomblé, nunca perguntei, eu era só um jovem, nunca me interessei em perguntar, mas sempre tinha umas velas pretas, né? Tinha uns negócios estranhos, né? Que a gente achava que era tinta, né? Mas a gente olhava meio assim, ela às vezes cobria, às vezes ela não cobria, ficava assim uns 5, 6 metros dos fliperama, a gente não chegava muito perto, e ficava ali. Só que vida continua, convívio. Quando eu fiz 12 anos de idade, mais ou menos, quando eu tinha 12 anos de idade, um tio meu abriu um bar. Ele alugou um bar na mesma rua que a gente mora. Esse meu tio mora nessa mesma rua que eu. Que é na mesma rua, que é de frente, que era próximo ao bar da Dona Mirinha e do seu Celcinho. Uhum. E aí, um convívio que era normal de cliente e dono de bar virou uma animosidade. Porque o seu Celcinho achou que era traição. O meu tio abriu um bar na mesma rua onde ele tinha um bar. Ele achou isso um absurdo. E a Dona Mirinha, ela, um belo dia eu tava no bar, eu trabalhava no bar, eu com 12 anos trabalhava no bar, né, ajudava meu tio. E um belo dia tava eu e meu tio no bar e ela passou na rua, o bar é um pouco mais alto que a rua, tem uns degraus para subir. Ela passou na rua e ela atirou no bar areia. Tirou areia. Lá da rua, ela tirou uma saraivada de areia, um punhado de areia na mão, ela atacou com raiva, assim, com força. E eu, caralho, né? O que é isso? Eu não tinha visto, eu não vi de onde veio, só tinha ela na rua e ela continuou andando. O meu tio tava saindo da frente da casa dele e viu quando isso aconteceu, porque ele tava saindo na hora e ele parou. O que que houve? Eu falei, não sei, tio. Cheio de areia aqui. Aí ele olhou, aí ele, caralho, é areia preta. Uma areia preta, fedendo, areia mal cheirosa. E ele, pega o balcão, pega o álcool, vamos limpar e varremos e não sei o quê. Um amigo nosso disse que era areia de cemitério. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Eu não sabia. Eu tinha 12 para 13 anos. E meu tio já tinha percebido isso. Aí meu tio falou comigo. Cara, o seu Celcinho, a Dona Mirinha, eles estão putos e tal. Já tinha reparado algo do tipo. Então, assim, evita ir lá, que eles querem o nosso mal. Ela tá fazendo trabalho contra a nossa família. Papapá. Eu falei, que isso, tio? Não, nada a ver, pô. Gente fina. Não, Rafael, não vai lá, não. Vai lá não, lá aqui, porque ela jogou areia de cemitério na gente, um amigo meu falou que é isso, que é aquilo, pá, eu falei, rapaz. Então essa animosidade foi crescendo. Quando eu já tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, a minha mãe tava passando muito mal, pressão alta, minha mãe começou a passar muito mal, ela tomava remédio mesmo, mas ela passava mal, e nada adiantava. E um amigo da minha mãe, vou dar um apelido pra ele aqui, doutor, chama ele de doutor, né? Porque ele é advogado, eu chamo ele de doutor. Ele um dia fala assim pra mim, ô Rafael, sua mãe tá passando muito mal, você sabe o que é? Eu falei, sei não, doutor. Ele falou, isso aí é feitiçaria da Mirinha. Eita, porra. Eu falei, como assim, tio? Como assim, doutor? Como assim? Feitiçaria da Mirinha, cuida dela. Ele falou com o telefone pra mim, cuida dela, que eu vou aí resolver essa parada. Esse amigo da minha mãe, ele é um cara incrível, porque ele é uma pessoa
que talvez alguns ouvintes vão conhecer o tipo. Sabe aquele cara do filme A Múmia, que quando a múmia vai chegando perto, ele vai orando pra todas as congregações possíveis? Sei. Ele pega um colar de cada e vai orando até funcionar? Ele Sim. é exatamente assim. Tem que atirar pra todos os lados. Vai um lado, vai acertar. Ele é exatamente assim. Na casa dele, ele tem um altar de Virgem Maria, ele tem um altar de Exu, ele tem um altar de não sei o que, ele tem um altar disso, ele tem um altar... Nossa. Ele é um cara... Ele tem vários altares na casa dele, vários. Ele tem várias capelas, ele tem capela na casa dele. Ele é um cara bem... O sincretismo religioso brasileiro é uma coisa incrível, né, cara? A gente nasce nesse lugar de oferenda, com católico, com tudo, né? Ele vai no Santo Daime, que é uma parada indiana. Ele ia num rolê de indiano que era do... Caraca, qual o nome era? Esqueci o nome do homem agora que ele já até falecido. É um... Baba Venga... Não. Era... Qual é o nome? Sai Baba. Sai Baba, o cara que puxava da mão, né? Isso, ele tinha um vibute, que era uma cinza que ele fabricava, que curava pessoas. Sei. O camarada é do Sai Baba à Virgem Maria, tá ligado? Ele é pra todos os lados. Ele sabia Alcorão, sabia hebraico. Sabia não, que ele não morreu, ele é vivo. Sabe a porra toda. O cara é cabeçudo, o cara inteligente, um cara que manja de religião pra caralho. Corpo fechado, isso aí. E ele falou, ó, eu vou aí e vou resolver essa parada. Falei, rapaz, beleza. Não entendi o que ele quis dizer, achei que ele ia chegar dando tiro pro alto, não sei. Isso é o doutor, né? Isso é o doutor. E aí, passou uns dias, isso, sei lá, ele falou comigo numa terça-feira. Rapaz, me chega sexta-feira à noite. Ele bate no portão aqui de casa. Eu abro o portão. Tá ele todo de branco, com várias guias no pescoço. Várias guias. Tipo um pai de santo. De turbante. E ele é um homem alto, ele tem mais ou menos, sei lá, 1,85m, 1,90m. E ele é branco também, né? Então vai ficar a característica aí física dele. E ele olha assim pra mim, ele fumando charuto, com o olho estufado assim, ele... Sua mãe tá aí? Eu falei, tá. Aí ele entrou, fez uma oração lá, fez uns movimentos lá que eu não lembro exatamente como que foi. E ele sai de casa, depois de uns 15 minutos. E ele vai na direção do bar, que é literalmente na frente da minha casa, o bar da Mirinha. E ele vai lá, ele começa a dançar. Tipo, sei lá, a dança da chuva, eu não sei que porra era aquela, mano. Ele começa a dançar na frente do bar. A mulher sai com incenso. Que ela passava incenso assim. E ela sai com incenso, balançando incenso. E começa a falar uns bagulho. E um começa a falar com o outro. Coisas que hoje eu falaria que é tipo língua de evangélico na igreja. Parece que eles estavam cada um transformado no seu rolê espiritual. Eles começaram a dançar um na frente do outro. Cada um, tipo, os dois incorporados possivelmente, talvez, né? Cara, maior viagem. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu olhava aquilo ali, estupefato. Cara, foi uma guerra de feitiço ali, então, né? Exatamente. Aquilo ali, pra mim, foi muito RPG, cara. Eu olhava aquilo ali, os vizinhos começaram a olhar, e o marido, né, o marido da Mirinha, o Celcinho, ele olhava, ele, para com essa porra, para, que não sei o que, ele gritava, e os dois ignoravam ele. Eles dançavam ali na frente da rua, ela não saiu do bar, ela ficou no telhadinho do bar, ela tava na calçada do bar, né, e ele tava na rua, 1 metro, assim, do meio fio, pra subir no bar. E ele dançava, ele se movia, eu falei, maluco, que porra é essa? Que loucura, cara. Aí os vizinhos saíram e eles estavam falando muito alto, um na frente do outro, aquilo ali tava assustando a galera, o pessoal, caraca, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Ele todo de branco, ela tava com roupas comuns. Imagina a batalha espiritual que tava rolando ali, você não tava vendo, né? Uma dimensão paralela devia estar, tipo, várias criaturas, assim, lutando uma contra a outra. Então, isso acontece, ó, te juro, dias depois a minha mãe não sente mais nada. Ela volta pro estado normal que ela tava, ela não sentia mais nada. E ele falou, ó... O doutor ganhou. E ele falou, ó, ele acabou isso, ele entrou no carro e foi embora. Ele não falou nada, ele acabou, ela entrou, ele ficou parado na rua, falou mais umas coisas, entrou no carro e foi embora. Ele não voltou pra falar com a gente. E eu fiquei assim, caralho, que viagem, minha mãe. Pá. Aí passou uns dias, aí ele falou com minha mãe falou comigo, tô bem, tá, não sei o que, passou. A minha mãe falou comigo, ó, o doutor Rodrigo disse que vai ficar tudo bem, fala pros teus tios que vai ficar tudo bem, que as coisas vão melhorar. Assim, pra mim tava normal, não tinha nada acontecendo comigo, né? Mas o meu tio disse que melhorou o movimento do bar, aí minha mãe parou de ter pressão alta, mesmo tomando remédio, ela tinha, agora estabeleceu, né? Pá. E o tempo passou, aconteceu várias coisinhas, e quando eu fiz no ano que eu completei 20 anos, eu comecei a trabalhar com o doutor. Eu comecei a trabalhar com o doutor, ele era dono de escritório de advogados. Um estágio. Não. Ele era amigo da minha mãe, porque ele e a esposa dele eram amigos da minha mãe de muitas décadas, de 20 anos de amizade. E quando ele soube que eu comecei a fazer faculdade de história, ele falou, pô, teu filho é um rapaz esforçado e tal, pô, eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui comigo. Eu fui trabalhar com ele. Até então,
padrão, normal. E assim, aprendi muita coisa no período lá. Só que o escritório dele também era cheio de secretismo, sabe? Ele tinha 2 altares separados, era incenso, era várias coisas. E era muito legal porque o escritório era muito grande, né? Tinha 4 salas. E os advogados todos falavam, não mexe nisso aí do doutor não, porque é dele, ele pede pra não mexer, as proteções dele, que não sei o quê. Tinha de tudo no escritório. Um belo dia, ele de vez em quando pedia pra eu ficar um pouco depois da hora do trabalho, porque ele chegava no escritório tarde, ele trabalhava tarde, porque ele fazia outros rolês dele de dia. Aí um dia a gente tava voltando pra casa, ele tinha a casa aqui perto da nossa, aí ele tava vindo com ele no carro e ele falou assim, Rafael, tá difícil. Eu já tinha meus 21, 22 anos, o que tá difícil ali? A batalha espiritual ali tá muito dura. Tá muito complicada, ela ataca demais, mas eu vou ganhar, fique tranquilo que a vitória é nossa. Eu olhei pra ele, falei, pô, doutor, a Mirinha ainda e tal. Ele falou assim, não, há mais de 5 anos aí a gente tá batalhando porque ela quer o mal da sua família, mas não vai ter não. Enquanto eu viver, é eu ou ela. Ele falou assim, é eu ou ela. Ele comprou a briga legal. Não, ele comprou, é eu ou ela. Ele virou uma espécie de advogado espiritual da família também, né? O cara é brabo. O maluco, ele pegou e ele odiava a Mirinha. Porque ele dizia que ela fazia o mal pelo mal. Ela faz o mal pelo mal. Invejosa. E ele falava, ela não é da Umbanda nem do Candomblé, não. Ela é da feitiçaria. Ela é maligna. Caraca. Aí eu, caralho, porra. E ele falava, de vez em quando ele falava isso comigo. Pô, a batalha tá dura, não sei o que. Ora quando você for dormir, porque ela quer atacar de noite, não sei o que. Por isso que eu chego atrasado às vezes no escritório, porque eu fico à noite acordado, fazendo oração, fazendo corrente. E falava várias coisas, tipo... assim, você chegou a criar esse hábito de rezar mesmo durante a noite? Eu orava, mas eu não me importo muito, não. Já me cobraram mais, só que... Até um parênteses aqui, que eu até te perguntar uma coisa. Você acredita que esse tipo de coisa só sente a pessoa que tá aberta, que aceita esse tipo de coisa, que acredita nisso? Se o cara não liga, não aceita, é tipo, pode fazer macumba que você quiser, não vai acontecer nada. Você acha que tem isso mesmo ou não? Realmente afeta a pessoa independente se ela acredita ou não? Caraca, aí, boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que funciona das 2 formas, só que a pessoa que é aberta a essa realidade, ela é mais propensa a sofrer dessas coisas, entendeu? Sim. É um pouco sugestão, um pouco energia. Energia, os 2. É aquela piada que eu falo, se macumba funcionasse, o Bahia ganhava o Campeonato Brasileiro todo ano. É verdade. O Flamengo todo ano ganhava todos os campeonatos possíveis, tá ligado? Sim, porque verdade. Então, é um negócio complicado. Apesar de acreditar, eu acho que não funciona tão assim. Eu sou meio Padre Quevedo nessa questão, tá ligado? Vai, demônio, tá, vai, tá bom, sabe? Ok. Até o dia que eu passar um perrengue e mudar de ideia, até então eu sou assim. Sim. Só que a gente nunca sabe, né? Porque pode ser uma coisa que outra pessoa colocou pra gente, ou pode ser simplesmente a gente mesmo, passando mal. Pressão alta por, sei lá, tá comendo muito sal, tá desenvolvendo uma hipertensão, sabe? Pois é, pode ser tudo, pode ser nada também. Então, eu trabalhando com ele lá, e um dia fui pra casa do meu primo, fui passar uns dias lá no final de semana na casa do meu primo. Aí minha mãe me liga, Rafael, aconteceu um negócio. Aí eu, porra, o que aconteceu, mãe? Olha lá, a Mirinha morreu. Eita, falei, esse foi um plot twist que eu não tava esperando. A Mirinha morreu. Isso, Caraca. Sei lá, eu tinha 22 anos. Isso foi meses depois que ele disse isso pra mim. Aí a Mirinha morreu. Falei, caralho, mãe, o que aconteceu? Ela foi muito triste. Aí eu, caralho. Nossa. O que aconteceu? Ela, quando você voltar eu te conto. Aí eu quase xinguei minha mãe. Falei, fofoqueiro morre de curiosidade, né? Aí, beleza, passou o final de semana, eu voltei pra casa. Ela me contou, aconteceu o seguinte. A Mirinha, ela falou que isso foi no domingo. Eu voltei pra casa na segunda. Isso aí foi no domingo. Ela falou que tava geral na rua, assim, criançada, sabe? Há 15 anos atrás, a galera ficava mais na rua do que hoje em dia. Pessoal na rua, criança jogando bola, Mirinha, ela disse que Mirinha estava andando na rua, tá? A meio metro da calçada, ela tava andando na rua, que é normal. Todo mundo aqui anda na rua, ninguém anda na calçada. Normal. E passou um moço de bicicleta, o moço estava super devagar. O cara não passou voado, não passou correndo, não passou nada. O cara passou normal, sim. De normal pra lento. Só bem devagarzinho, porque tinha criança na rua brincando de pique, de bola e tal. O cara passou devagar e até onde me falou, e a galera viu, todo mundo comentou isso, o cara da bicicleta tocou no cotovelo de Mirinha. O guidão dele, assim, tocou no braço de Mirinha. Ela disse que Mirinha deu um grito de dor e girou. Deu um 360 de movimento e caiu no chão de uma forma que a cabeça dela bateu no meio fio. Putz, aquele efeito rebote, aquela chicote. Tal. E ela ficou no chão. O marido dela não tava, o bar tava fechado. O marido dela trabalhava de dia em outro emprego.
E ninguém tocou Mirinha. Ninguém ousou encostar nela porque todo mundo tinha medo dela. Olha aí, cara. Ela ficou no chão, sangrando. E as pessoas começaram a ligar pra ambulância e tal. E alguém, toca. Aí o pessoal, não pode tocar porque Mexe ela caiu, nela. que não sei o quê. A outra, não, Tem pega ela na isso. ambulância. Não, mas calma aí que ela tá com a cabeça fraturada, a gente vai pegar a ambulância. Liga pro médico e não sei o quê. E o pessoal, não vou tocar nessa moça aí, sei lá, pá, não sei o quê. Mas até dizem que não é bom tocar, né? Que você pode piorar a situação. Tem Pois isso. é. E a ambulância demorou ali 40 minutos pra chegar. A ambulância chega, pega a Mirinha e Mirinha morre no caminho pro hospital. E assim, passa-se alguns dias. O doutor chega pra mim e fala, acabou. Ele soube da morte dela? Bom, O momento ele ficou sabendo, né? então, aí era um feriado, segunda-feira, alguma coisa assim, eu voltei pro trabalho na terça, e ele tava lá no escritório de manhã, que era um milagre, nunca é pro escritório de manhã. Aí eu entrei no escritório, cheguei, ele era o único advogado no escritório. Aí ele, Rafa, vem cá. Eu falei, vai. Ele olhou pra mim e falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele, acabou. Então ele meio que sentiu que a morte dela de alguma maneira. Então, É. eu não sei se minha mãe simplesmente pegou o telefone e ligou pra ele, eu não perguntei isso, eu não perguntei também pra ele, mas ele disse que agora ele tinha dormido muito bem, por isso que ele chegou de manhã no escritório. E ele falou, não, dormi bem, acabou, tal, não sei o que. Aí eu comentei com ele, Mirinha morreu, pá. Aí ele, é mesmo? Ele falou um é mesmo meio estranho, assim, é mesmo. Como se não soubesse. Não. E eu fiquei olhando assim pra ele, e ele falava, cara, tudo bem agora as coisas vão melhorar, as coisas vão passar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ele falava muito disso de vez em quando a gente andava de carro por ali, indo em empresas e tal. Ele falava, cara, batalha espiritual constante é que você não consegue ver, é que você não entende, mas o mundo espiritual tem guerra, o bem contra o mal, sabe? Ele usava muito essas palavras de como é que é o termo que usa batalha de bem contra o mal? Esqueci a palavra agora. Mas frase de impacto sempre, assim, né? Tipo... Tem uma palavra pra isso que agora me foge à mente. E ele dizia muito isso, eu ficava, doutor, mas o que é o bem e o que é o mal? Aí ele falava. Aí ele, filosofia é muito bom, Rafael, mas no outro lado, todo mundo sabe o que é o bem e todo mundo sabe o que é o mal. Tá ligado? Porque eu fazia faculdade de história e eu falava muito filosofia. Aí ele, a filosofia é ótimo na Terra, mas no outro mundo, o bem e o mal é muito bem dividido. Muito bem. Não tô falando de moral e bom costume. Não, é outra coisa. Que você talvez não entenda. Tal. E era isso, sabe? Nossa, sinistro. E era uma parada muito louca, porque era muito estranho às vezes andar com ele. Porque, às vezes, do nada, ele tava cheio de guia da Umbanda do Candomblé, que eu não sei diferenciar de uma pra outra, não sei nem qual é que usa guia. E aí, o que houve? Ele, não, nada. Aí no escritório ele fumava charuto, eu achava que ele tinha dupla personalidade, porque ele não fumava. Mas de vez em quando ele fumava o tempo inteiro. Eu falava, caraca, velho, esse cara tá fumando o tempo todo. Às vezes o santo baixava nele e você nem percebia, né? Na verdade, nem era ele mais ali. Talvez, pensando por esse lado, provavelmente, sabe? Mas eu acho isso muito, muito louco. Isso foi muito da minha formação, assim, religiosa. Porque minha mãe, aos 5, 7 anos antes dela falecer, ela se torna espírita, né? Quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, ela se torna espírita. Por influência do doutor, né? O doutor era espírita, principalmente espírita, mas ele abraçava várias religiões. Mas ele era de principal cunho espírita. E ele me mandou muitos livros, Chico Xavier, muitos livros. Ele era vegetariano porque ele não queria que a maldade dos animais, o sofrimento dos animais estivesse dentro do corpo dele, sabe? Ele era uma pessoa desse tipo. Tinha muito rolê desse. Pô, sinistro. De dia era advogado, de noite era pai de santo. Às vezes de dia também, por isso que ele chegava semi de noite no escritório. Eu não sei necessariamente se essa história é assustadora. Não, mas é interessante, é muito interessante. Mas pra mim ela é essa divisão de espiritual, sabe? Porque eu tava sempre assistindo, via coisas acontecendo e eu não entendia o que acontecia do jeito que eu não entendo hoje. Mas eu sempre achei muito curioso isso. Essa luta do bem contra o mal, né? E até você perguntou pra ele uma coisa interessante, que eu também perguntaria. O que é bem e o que é mal, né? Pois Se bobear, é muito mais a faixa de cinza aí, né? Que a gente não sabe. Mas... porque assim, ele falava, ele tem, sabe, ele não é santo, ele tem vários defeitos, ele tinha vários defeitos na vida dele e tal. Então ele falava, cara, o bem e o mal não é esses defeitos mundanos aqui, não é essa dicotomia filosófica, não é moral, não é bom costume, isso não é bem e mal. O bem e mal é além disso.
sobre atitudes, sobre jeitos, sobre formas de pensar, sobre outras coisas que não é sobre moral e bom costume, sabe? Não é se a mulher ou o homem tem a uma... esposa, sei lá. Trai a esposa, se tem 2 esposas, se tem 3, se, sei lá, respeita pai e mãe, não é sobre isso, sabe? Enfim, cara, ele falava muitas coisas. Interessante. Bom, e além dessa, você tem mais alguma pra gente fechar o nosso podcast? Eu comentei até no início que eu tenho bem poucas histórias dessas, mas tem uma que aconteceu alguns anos atrás, que foi que eu comentei no início, que era o seguinte: eu tava na época na casa dos meus sogros, né? E eu tava me sentindo meio mal. Eu contei essa já no Mundo Freak, mas ela é uma história... As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Que me confunde muito sobre o que eu senti real. Eu tava dormindo com minha esposa na época e meu filho tava dormindo entre a gente. Eu já tava aí com meus 30 anos. Isso tem uns 5, 6 anos que isso aconteceu, não mais do que isso. E eu acordo de madrugada, eu sinto alguma coisa assim, um mal-estar, eu acordo. Gente, eu tinha bebido, sei lá, 2 cervejas durante o dia. Isso já era 3 horas da madrugada. E eu acordo, eu abro os olhos e eu olho na direção da porta e eu vejo que a gente chamaria hoje de Shadow People. É um vulto, um formato humanoide, e eu juro que eu vi uma espécie de olhos vermelhos me olhando. Na hora. Como é que ele tava? Ele tava em pé? Ele tava em pé, no canto, assim, no canto entre a porta e a parede, no canto do quarto. E eu pulei imediatamente em cima do meu filho, né, como se fosse pra proteger o corpo dele de alguma coisa, e olhei pra trás e eu vi aquilo de novo. E eu comecei a piscar, cocei os olhos e não tava mais lá. A minha esposa na época falou: que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu olhei pra ela, eu falei: nada, eu tomei um susto, achei que o Calhau tava passando mal. Desculpa. Aí ela: pô, vai dormir, cara. Aí ela foi, pegou o relógio, apertou o botão e tava, sei lá, 3h15, 3h20, algo do tipo. Ela: pô, 3 horas da manhã. Pô, vai dormir, Rafael. Eu falei: tá bom. Aí eu levantei, rapidinho, eu peguei a lanterna do celular, eu botei assim, levantei, fui beber água, voltei e dormi. Né? E no outro dia eu fiquei racionalizando isso, né? E assim, naquele canto atrás da porta, não tinha uma passadeira, não tinha um terno na vassoura, não tinha nada, tava vazio. Que você pudesse se confundir naquele meio termo do sono com o sonho, né? Porque quando eu era criança, atrás da porta do meu quarto ficava uma enceradeira. E o meu tio, de vez em quando, dormia aqui em casa, e ele botava o terno dele pendurado na enceradeira, tá ligado? E eu tomava muito susto quando eu era criança, porque toda vez que eu olhava pra enceradeira, eu via uma pessoa em pé sem cabeça. Era um inferno. Acontece comigo quase todo dia, eu sei como é que é. Então, assim, ali nessa situação da casa dos meus ex-sogros, não tinha nada em pé na porta. Não tinha nada que pudesse brilhar vermelho, não tinha nada que pudesse me incomodar. Tava vazio. E eu tive aquele meio segundo de olhar, ver aquele negócio olhando pra mim, e eu pular em cima do meu filho, olhar de novo e ter uma impressão que o negócio tava ali. Depois que eu esfreguei o olho, não tava mais. Eu falei: caralho, o que tá pegando? E essa história de Shadow People, muita gente que deve escutar você deve ter alguma história dessa. E Shadow People é uma história bem comum de a gente receber, não aconteceu comigo, bem comum da gente escutar histórias, e são histórias geralmente muito assustadoras, né? De você ver uma sombra humanoide passando pela parede, te olhando de madrugada, né? E isso é bem assustador, nossa senhora. É muito assustador e como é comum o Shadow People, né? Acho que
tem muito mais casos de Shadow People do que, por exemplo, de pessoas que viram fantasmas ou extraterrestres ou qualquer outra coisa. O Shadow People, ele ganha em quantidade. Que todo mundo, eu acho que não tem uma pessoa que eu já conversei que já não viu algum tipo de vulto escuro em algum lugar, né? E o incrível que o Shadow People, até comento isso também, ele, em várias características, ele se assemelha a quando a pessoa fala que viu ET, passando pela parede, entrando na sua casa e tal. Aí eu comento com uma galera que eu acho que os Shadow People são pessoas de outra dimensão. Talvez. Ou aliens que conseguem entrar nos lugares, tem alguma tecnologia que consegue passar pela parede e nos observar, e às vezes esse escudo deles meio que transparece, né? Sim. E eles, sei lá, reconfiguram ali rapidinho e somem de novo. Eu não sei. Mas assim, o fato deles serem pretos mostra pra mim que, tipo, eles sabem que a gente associa isso a alguma coisa ruim, né? Eles não têm uma aparência bondosa, uma aparência simpática no sentido de, pô, se fosse um ser Galadriel, né, do Senhor dos Anéis, aquela coisa assim, um fantasma branquinho, né, no sentido de uma roupa branca clara. Eles são, geralmente, como você falou, o olho vermelho, né, os dentes com presas, garras. Às vezes são descritos com chapéu. O chapéu. Tipo homens de preto do MIB, tá ligado? Tem história de Shadow People com asa de morcego. São símbolos, né, que pra gente associa a uma coisa ruim. Sim. Né? Sim. Uma fumaça, toda fumaça negra faz mal, né? A gente conhece desde do ser humano, a gente vê uma coisa assim, preta e fala, pô, isso aí que não pode ser. E assim, eu tô falando isso, pode ser, tem gente que deve estar associando, porque o preto, o branco, né? Tem isso, eu já vi, e realmente faz muito sentido, né? Associar a figura da pessoa que é negra com uma coisa ruim, não é, isso é diferente, sim, né? Não, pelo amor de Deus, galera, tá estudando isso, não confunda, né? Tô falando aqui, tipo, de uma aura negativa, coisa ruim, carregada, pesada, com o olho vermelho, as garras, né? Ao contrário da figura angelical, que geralmente é branca, né? Não foi eu que escolhi isso, ela é justamente assim, branca, ela é clara, tons de azul claro, né? Cor celestial. Tem isso, né? Isso é também uma coisa bem curiosa, porque ver o Shadow, é por isso que é Shadow People, né? Porque eles são escuros, né? São uma sombra. É sombra. E eles também são não só vistos à noite, mas às vezes em lugares iluminados. Você vê. A principal característica deles não é nem a forma, mas é você ver uma forma, seja humana ou de animal, alguma coisa assim, e você muitas vezes não conseguir distinguir nada dentro dessa forma. Sim. É uma forma completamente escura, né? Que parece que a luz é absorvida. É mais escuro que a sombra. Coisa... É mais escuro que a sombra. Tão que quando você... Tipo, quando eu olhei pra essa sombra no canto da parede, eu conseguia ver o formato dele, porque ele era mais escuro do que a sombra. Exatamente. Ele se destacava. Eu olhei assim, eu falei, e aqueles olhos assim, pareciam os olhos de gato de carro. Sim, Só que quase apagados, só um fundinho, se ele não tava aceso como um farol. Era tipo uns olhos aqueles olhos de farol de carro, né? Lanterna. Só que com a luzinha xenon. Tipo um xenon fraquinho. Fraquinho, Então você consegue ver o formato daqueles olhos grandes e você fica, caraca, meu irmão, fudeu. Bom, vou morrer. Não, e é por isso que eu acho que eles sabem disso, né? Por isso que se apresenta dessa maneira. Que o conceito de bem ou mal é branco e preto, né? A luz, o sol, a claridade é a segurança. É uma coisa desde o primórdio da humanidade. O humano se sente seguro durante o dia. E a noite é quando os nossos inimigos naturais, né? Que na época do Homem da Caverna, sei lá, o tigre, o leão, né? Iam caçar a gente, né? Então você no escuro, você não tem a defesa que você tem durante o dia, né? Você não tá vendo tão bem como você vê durante o dia. Então essa imagem do preto, né? Da figura preta, ela acha que ela sabe que ela dá medo justamente por ser preta, entendeu? Sim. Faz sentido, né? Eu acho que sim, eu acho que faz, porque... Tanto que, quando você vai pra ufologia, que você manja pra caralho, geralmente quando vai falar sobre aliens bondosos, é sempre um alien todo iluminado. É a figura angélica, né? Aquela coisa do louro, né? Com um manto, uma coisa assim, uma coisa bem... uma coisa bíblico, né? Sim. E você, justamente, a mesma coisa com seres que são geralmente vistos como os maldosos, só aquele olho preto, né? Vermelho. Ou então, enfim, tem outros, sim, aí, né? Mas é isso. Legal, cara. Legal. Obrigado aí pelas histórias. Não, porra, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo isso pra galera. Eu conheço história de outros, mas por sorte ou não, eu tenho mais histórias que acabam sendo
curiosas e engraçadas, porque eu acabo passando e depois eu dou sempre uma valorizada na risada das histórias. Tipo, andar em lugares abandonados. Mas nunca, eu sempre atribuo a coisas da minha cabeça, sabe? Então eu sempre eu também. alivio a história, eu acho que não é pra tanto, né? Eu não consigo ter algumas experiências, são sempre aliviadas disso. Então, muitas vezes, as poucas experiências que eu tenho, eu ainda alivio elas como, não, tranquilo. É igual o lance do copo, né? O copo, isso aqui é superfície, tá coberto com água. Eu nunca vou pensar ali que era o demônio. Não, eu acho que isso é o demônio mesmo, isso aí é o maligno. Né? Não, isso aí é bom. Muito bom, valeu, Jaca, obrigado por ter participado. Como é que a gente faz pra encontrar você? Você tá fazendo live agora? Como é que faz pra te ver? Rapaz, eu tenho um podcast Jaca Freak, né? Que eu tenho algumas entrevistas lá com pessoas. Tem alguns programas sobre vampiro, sobre zumbi, coisas mais curiosas assim. E tem um programa que eu já participo há muito tempo, que é o Mundo Freak Confidencial. Só que o Mundo Freak é exclusivo do Spotify, então quiser escutar um Mundo Freak, tem que ser no Spotify. Grande, tá grande, vai explodir daqui a pouco. Aconteceu Comigo, você consegue o feed dele em qualquer lugar, além do Spotify, né? Que são histórias de terror, que os ouvintes mandam a gente ler lá as histórias. É sempre histórias muito estranhas, muito cabeludas, muito graves às vezes, que eu fico, Jesus! Tomara que seja bandido só. Né? E eu também faço lives na Twitch, né? Faço lives na Twitch, lá no canal Jaca Freak na Twitch, twitch.tv/JacaFreak. E eu faço 5 lives por semana, às vezes 6, mas o normal são 5. São 2 lives de terror e 2 lives sobre ufologia. Domingo e segunda é live de terror, a gente assistindo vídeos aterrorizantes de galera entrando em lugares abandonados, de fazendo investigações paranormais. E quarta-feira, D&D, a gente joga RPG no canal. E terça e quinta, as lives de ufologia. A gente assistindo aí alienígenas do passado, a gente trocando ideia sobre o tipo. A gente já fez programas de ET de Varginha, já fez programas sobre Padre Quevedo, sobre um monte de coisa. E vai ter, de vez em quando, quinta-feira, eu vou fazer uns programas de TBT, né? Que a gente vai rever. Já que porque a audiência vai crescendo gradativamente, o pessoal vai se interessando mais, vai descobrindo mais a live. E o pessoal pede, Jaca, fala do Padre Quevedo, fala aí do Henri Cristo, fala aí do Toninho do Diabo. Cara, a gente já fez live sobre isso. Aí o pessoal, mas cheguei na live ontem. Aí eu, então um dia eu vou voltar aí com a programação, né? Principalmente a live de quinta-feira vai ser a live do TBT em breve. Então vou voltar a programações aí. O conteúdo nunca acaba, né? O conteúdo você pode estar sempre repetindo, vai ser sempre novidade pra alguém. Cara, não acaba, mano. De ufologia, às vezes, parece que tem menos. Só que também de ufologia, fazendo 1 ou 2 por semana, maluco, só de alienígenas do passado são 11 temporadas. Coisa pra caramba. Eu tô na segunda temporada agora. Terminei a segunda temporada, tô na terceira. E é muita coisa, mano. Cara, é episódio infinito, tá ligado? São muitos episódios e a galera vai ficando maluco. O Tício Carlos, ele vai ficando o cabelo cada vez mais alto. Ele tá sendo abduzido aos poucos, né? Você sabe, né? Cara, assim. Cada temporada ele tá mais perto de ser completamente abduzido. E o pessoal do chat fica maluco porque tem programas que eu super defendo. Não, o cara tá certo, isso aí, papapá. Tem outros que eu só falto mandar ele pro inferno. Falar, tá maluco, brother. Isso aí não tem como. O pessoal da live fica, Jaca, você não sabe se você fica do lado dele ou fora. Não, eu não sou amigo dele. Quando ele fala coisas que faz sentido, eu defendo. Quando não faz, eu não defendo, pô. Entendeu? Certeza. Mas é mais ou menos. É legal, aí. cara. Quem sabe aí eu te convido lá pra gente um dia fazer um react aí de alienígenas do passado. E assim, e é mistério. É chegar lá e eu não sei, eu não vejo. Assim, eu vi os episódios quando saiu em 2010, 2011, 2012. Mas eu não vejo o episódio antes. Eu dou play na live e eu vejo o episódio. O react é ao vivo, né? Exatamente. É assim que é bom. Cara, tem vídeos muito legais eu posso passar, alguns casos foram filmados nos anos 80, 70, até 90. Excelente. Que, cara, é muito bom, são poucos conhecidos e você vê, assim, a senhorinha dando entrevista das coisas que ela viu, que, cara, é incrível. Mas eu vou trazer mas a gente combina um dia e aí eu quero ver o seu react. Excelente. A gente fez uns reacts de linha direta, tá ligado? Por uma linha direta. Aí tem uma linha direta sobre a Operação Prato, tem linha direta sobre o caso do César. A gente fez esses reacts, assim, da Operação Prato a galera adorou, mano. Adorou. Aí o pessoal se amarrou. Legal. Porque foi uma reportagem muito boa que eles fizeram sobre a Operação Prato, bem interessante. Muito bom. Muito legal. O pessoal curtir aí. Sempre às 10 para as 8 da noite. 10 para as 8, 8 horas. É todo dia, não? Eu só não faço react sábado e às vezes sexta. Sempre sábado que não. Sábado, por quê? Porque a gente tem que ter um pouco de vida social, né? É, lógico. Hoje vai ter, né? Hoje vai ter, daqui a pouquinho. RPGzinho daqui a pouco.
Boa. Então, legal. Então, semana inteira de conteúdo aí do Jaca Freak. Semana toda de conteúdo aí pra vocês zoarem. Beleza. Então, valeu, cara. Até a próxima e me convida, hein? Vou convidar, porque tem que fazer react dessa galera. O pessoal gosta muito de ver você, porque você é nosso Jack Black. Jack Black é oficial. Eu ainda vou lá encontrar com o Jack Black pra ele me dar a bênção, né? Me dar o certificado de o cover oficial do Jack Black. Você é nosso Jack Black brasileiro. Nosso Jack Black da ufologia. Exatamente. Então valeu, cara. Até a próxima, hein? Muito obrigado, meu querido. Valeu pelo convite. Obrigado aí dos ouvintes. Valeu por aguentar até agora. Forte abraço pra todo mundo. Falou, tchau. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova pra melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também pra mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais 1-647-830-0422. E, além disso, eu também tô fazendo um Apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer live contando os relatos. Eu tenho vontade de fazer isso. Tenho energia, tenho gás. Só que pra fazer tudo sozinho, a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muitas histórias bem bacanas. Só que de 15 em 15 dias demora muito até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? Agradeço já de antemão, né? Antes de mais nada, se você puder apoiar com R$5 ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.